Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha a lojaassombrada.com.br, ok? Tem caixa assombrada zumbi ainda disponível, algumas, tá? Corre lá. Vamos pro relato de hoje, que é este daqui, o padre que me persegue. Gente, padre? Vamos ver. Olá, Ana e pessoal que assiste o canal. Bom, quero dizer logo que Ana, amo ver os relatos do canal. Assisto desde que eu tinha meus 15 anos e hoje tenho 20 anos. Não tem nomes no relato. Ok. Na época do relato, eu tinha 10 anos de idade e morava em uma fazenda muito grande em um interior do Ceará. Ana, a casa era grande, tinha piscina, casa de funcionários, curral para os bichos do meu pai. É um terreno gigante, cheio de plantação. A casa ficava no meio do nada. As casas eram longes umas das outras, eram longe umas das outras, é isso? E lá morava eu, meu pai e minha mãe, só. À noite era bem assustador lá, muito escuro. É muito barulho, sabe, de animais. O meu quarto não tinha porta, era um pano no lugar da porta, uma cortina, né? E a janela era bem antiga, que você abre para dentro e na hora de fechar você tem que pôr uma madeira no meio. Sei. Então eu dormia lá no meu quarto sozinha, nunca tive medo de nada, só das histórias contadas pelos meus avós. Sabe aquelas histórias de interior, de lobisomem, mãe d'água, bola de fogo, essas aí. Um dia, eu estava dormindo no meu quarto e acordei de madrugada e eu dormia virada para a parede. Quando acordei e virei para o outro lado, Ana do céu, pensa num susto. Tinha ali, no meu quarto, do lado da minha cama, um homem. Ana, ele estava todo de preto. Ele estava todo de preto. Ele tinha uma roupa de padre antiga, toda preta. E um chapéu preto. Esse chapéu fazia sombra no rosto dele e eu não conseguia ver o rosto. Ele estava ali me olhando. Na hora eu gritei muito, fechei os olhos, gritei e chorei. Meus pais acordaram, foram ver o que tinha acontecido, contei tudo para eles, que na hora falaram que o quê? Eu tinha sonhado, né? Que foi um pesadelo. Aí eu fui dormir com eles. No outro dia, a mesma coisa. Aquele padre estava lá de novo, de madrugada, no pé da minha cama. Só que dessa vez eu não gritei, eu não me assustei. Apenas fiquei olhando para ele. Eu não sentia medo, só curiosidade. Então eu fiquei olhando para ele até dormir. Eu contava para os meus pais, mas eles não acreditavam. Enfim, isso durou cerca de um mês. Ana, todas as noites ele aparecia e não fazia nada, apenas me observava. Até que um dia isso mudou. Eu fui dormir, como de costume, já acostumada com aquela presença. Então ele apareceu, só que dessa vez ele estava puxando o meu lençol. Ele me desenrolava do lençol e eu puxava de volta. E ele desenrolava e eu puxava de volta, até que eu mandei ele parar. E na hora, ele se aproximou e aí me deu um gelo na espinha. Eu senti ali uma sensação horrível, um medo inexplicável. Não, é bem explicável o medo, né? Porque qualquer um ia sentir o medo também, não era tão inexplicável, não. Um medo inexplicável. E ele puxou o meu pé. Nessa hora, eu gritei com toda a minha força e os meus pais apareceram e eu fui lá dormir com eles. Mas eu dormi em uma rede em cima da cama deles. E então eu me acalmei, bebi uma água, tentei dormir. Após um tempo, eu acordei com o padre de novo no pé da rede, de frente para os meus pés, amarrando as minhas pernas e me puxando para fora da rede. Mas que... E então eu gritei e comecei a me debater na rede, pois, Ana, ele tinha muita força e eu era só uma menininha de 10 anos com muito medo. Minha mãe acendeu a luz e eu contei o que houve.
No dia seguinte, um amigo que é médium, um amigo da família, foi lá em casa conversar comigo e eu contei tudo. E ele disse para não ter medo, porque ele só queria a minha atenção. Ele queria passar uma mensagem, mas não conseguia, pois a minha mediunidade não estava bem desenvolvida. Então, nós estávamos sentados no sofá, que dava para ver o quarto da minha mãe, que estava com a luz acesa, e uma cortina no lugar da porta. Então, ele olhou para lá, pegou o celular e tirou uma foto, e me chamou, e me mostrou e perguntou o que eu via na foto. E naquela foto havia uma sombra de uma pessoa sentada na cama da minha mãe. Eu gelei na hora, porque não tinha ninguém lá, na real, sabe? Ele disse assim, que eu não precisava ter medo, pois aquela sombra era o meu guia, que me protegia. E após isso, eu nunca mais vi aquele padre. Até que mês passado, eu comecei a ter uma sensação de desconforto, uma agonia e um medo extremo do escuro e medo de ficar sozinha. Eu via vultos, eu ouvia vozes e sonhava com coisas estranhas. Até um dia que eu estava dormindo no quarto do meu namorado e então eu ouvi aquelas vozes falando muito e pessoas correndo dentro de casa, mas eu não via nada, eu só ouvia. Eu tentei acordar o meu namorado, mas ele não acordava. Então eu olhei para a porta e a chave da porta do quarto não estava na tranca. A cama dele ficava encostada na parede, a porta da nossa... A cama dele ficava encostada na parede e a parte da nossa cabeça ficava encostada na parede. E o lado que eu dormia também. Para melhor entendimento, estou explicando isso. A cama dele ficava encostada na parede, a parte da nossa cabeça ficava encostada na parede, o lado que eu dormia também. Tá. Bom, Ana, eu tentei me acalmar e então eu olhei para cima e vi uma mão na cabeceira da cama, em cima da cabeça, assim. Essa mão estava segurando, lembrando que na cabeceira, pelo que entendi, tinha uma parede, né? Não tinha como ter alguém aqui atrás. Então tinha uma mão na cabeceira da cama, em cima da minha cabeça, e essa mão estava segurando as chaves da porta. E essa mão balançava as chaves, e eu tentava pegar, mas eu não conseguia. Até que me deu um estalo e aquela mão sumiu. Nisso eu sentei na cama e fiquei em choque por uns 20 segundos. Porque não tinha como ter alguém no quarto com a gente e não tinha como ter alguém ali, já que não cabia, né? Era só parede. Ana, eu não sei como eu consegui dormir com todo aquele barulho. Gente andando, conversando, que ela ouvia, né? Mas enfim, no dia seguinte, fiquei com medo e resolvi dormir na casa com a minha mãe, na cama e no quarto dela. Eu lembro de ter deitado para dormir e apaguei. Então acordei sentada na cama, meio desnorteada, com a minha mãe tentando me acalmar e mandando eu virar para o lado da parede que ele ia sumir e que não era nada. Eu, sem entender o que tinha acontecido, fiz o que ela mandou. Eu estava com uma sensação horrível, mas consegui dormir. No dia seguinte, fui perguntar para minha mãe o que tinha acontecido e ela me contou o seguinte. Ela falou assim: olha, você acordou gritando e olhando para a porta, dizendo que ele tinha voltado, o padre, dizendo que ele voltou para te buscar. Ana, eu gelei. Eu não acreditava que depois de tanto tempo ele fosse retornar para me atormentar. Fiquei dias com medo e com aquela sensação de estar sendo observada. Era um medo extremo. Então resolvi ir em uma umbandista. Ela é uma senhora já, ou era uma senhora. Então, Ana, ela me revelou que aquele homem que eu via era o padre Cícero de Juazeiro. Que ele queria que eu cumprisse a minha missão. Por isso ele não me deixava em paz. Ela contou também que a missão era com a igreja, mas não me contou qual era. Falou que eu sou médium e que eu preciso trabalhar a minha mediunidade,
que eu tenho uma luz muito forte e também sou bem protegida. Ela rezou em mim e desde então eu parei de ouvir coisas e de me sentir mal. Ainda não criei coragem para trabalhar minha mediunidade, mas pretendo entendê-la logo, pois sou muito ligada ao mundo espiritual. Sempre recebo visitas em sonhos de parentes já falecidos, que conversam comigo, mandam recados. Também tenho muitas projeções astrais. Isso tudo é muito confuso para mim, mas quero entender. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Espero que goste e desde já agradeço por ler. Tenho outras histórias bizarras que já aconteceram comigo, como uma vez em que eu vi um lobisomem e que vi algo que parecia um OVNI. Mas são histórias para outro relato. Obrigada. Ok. Um beijo para você. Muito obrigada. Mas peraí. Era o Padre Cícero mesmo? Será? Mas você ia sentir todo esse medo, essa perturbação. Esse era o padre, por que ele tinha que aparecer assim, amarrar os pés e puxar pra rede? Padre, calma lá, vamos, né? Eu recebo coisa em sonho. Podia aparecer em sonho e falar alguma coisa pra dar a entender. Ficar aparecendo de madrugada, puxando coberta, puxando o pé. Mas não fala nada. Como que eu vou saber? Você fica atormentando e fala o que eu tenho que fazer. Que trabalho que é esse que tem que fazer na igreja? Não tô desfalando que o que a mulher falou pra ela, que era o Padre Cícero. Eu só acho estranho, entendeu? Sendo ele um espírito do bem, alguma coisa assim, aparecer desse jeito, deixar a menina perturbada, com medo. Não sei se um espírito de luz faria isso. E outra coisa também, não era só o Padre Cícero que tinha aquela vestimenta, era uma vestimenta daquela época. Então todos os padres daquela época, acredito, tinham esse tipo de batina, chapéu, até por conta do calor, do sol local, eles andavam muito, né, acho que de um lugar. Então era comum ter esse chapéu, a batina preta e tal, era da época. Então poderia ser algum outro padre, espírito de padre, que queria, mas como assim? Ele consegue aparecer, ele consegue puxar o pé, ele consegue puxar com o pé, não consegue falar? E a culpa é da mediunidade dela, ela que não tem desenvolvimento para ouvir ele, ela ouviu as vozes, ela ouviu passos, ela tem sonhos, ela foi tocada, e mas não consegue ouvir se ele falar? Eu só estou levantando questionamentos, ok? Não sei, eu só, né, tentando pensar de uma maneira racional aqui, mas se é que dá com espíritos, eu não sei. Eu só fico pensando, será mesmo que era o Padre Cícero? Ou era que realmente, às vezes, querendo dar um recado, mas até hoje ela não sabe. Tá, entendo, se ela tem uma mediunidade, sim, ela tem que trabalhar, ela tem que entender, estudar. Ela tem isso, melhor é estudar, entender o que se passa com você, né? Será que o medo que ela sentia era porque ela não entendia o que estava acontecendo? Também, né? Tinha 10 anos de idade, gente, né? Como que você vai compreender, ter uma grande compreensão? Nem hoje, por mais que eu leia, que eu entenda que essas coisas acontecem, que a gente vê que se um troço desse acontecer comigo, eu não vou ter maturidade, não. Eu vou correr pra cama da minha mãe, da minha filha, eu vou levantar, não vou dormir mais, acender as luzes tudo da casa. Pode ser padre, papa, pastor, o que for que aparecer ali pra mim, a não ser que apareça realmente um ser de luz que me transmita a paz. Sabe aquelas aparições que você fala, nossa, vi, não senti medo nenhum, eu senti uma paz, eu senti... Aí sim. Agora, qualquer outra coisa, pode ser o que for, filho. Meu Deus do céu, o que é isso aqui? Puxando meu pé, arrancando meu lençol. Vai ficar um pouquinho perturbada. Não é mesmo? Com 10 anos ou com 38. Deixem a opinião de vocês, o que vocês acham. E se for comentar, que seja com respeito, ok? Eu não conheço também muito do Padre Cícero, né? Sei que é um ser de luz, né? Ele é padroeiro, né? Até alguma coisa assim. É muito querido, muito meu padrinho Pacis, né? Agora, será que era ele mesmo?
E ele tava perturbando ela porque ela tem uma missão. Mas que missão, gente? Como assim? Sim, não fala que missão é essa. É só pra ela despertar a mediunidade dela, usar isso. Que jeito? Usar mediunidade na igreja católica, né? Mas a igreja católica não tem muito desse negócio de mediunidade. Não sei, gente. Mas acredito que foi assustador pra ela. Imagina, não é? Passar por tudo isso. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui.